Nós temos estudado aqui nas cartas pastorais, recentemente, um capítulo à parte, né, que nós temos pego aqui, é o cuidado sobre diversos tipos de pessoas dentro da igreja. Os jovens, os mais velhos, as mulheres, os varões, os ricos, os pobres, até os servos, né, os escravos, que a gente estudou recentemente, com as viúvas, com os pastores. Hoje a gente gostaria de encerrar essa parte do estudo, né, com o capítulo 3 de Tito. Aqui, o apóstolo Paulo não se refere a um tipo específico, mas ele dá algumas recomendações gerais que servem para todos dentro da igreja. Tito capítulo 3. Então, são alguns princípios importantes para o comportamento da igreja, para a orientação do comportamento de uma igreja verdadeiramente cristã. Notem que Paulo não se atém aqui embora ele toque, nunca dá para deixar a doutrina de lado, mas o enfoque dele aqui é comportamental, não a doutrina. A doutrina interfere, afeta o nosso comportamento, como nós vamos ver aqui. Nós vamos ler, tá? Vamos ler como um todo aqui rapidinho. Capítulo 3 de Tito, ele orienta assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda a boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, até aqui o versículo 11, a nossa leitura. Então, a gente vê que nesse trecho aqui, irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo a Tito: admoesta-os, exorta a igreja precisa ser exortada, precisa ser chamada a atenção para essas coisas, porque, bom, o povo de Creta, a gente já leu no estudo dessa carta, onde Tito estava, era um povo complicado. Mas quando eu leio alguma coisa assim, parece que essa descrição dos cretenses, eles me lembram um pouco os brasileiros. Nós também temos as nossas características. Ele chega a falar de características negativas desse povo, e nós brasileiros, nós temos lá nossas virtudes, mas nós temos alguns defeitos que são bem graves. E alguns deles eu acho que o que Paulo diz aqui se aplicam muito bem para nós. Portanto, as igrejas dos brasileiros, como todas as outras, precisam ser exortadas, sim, em certos aspectos. A gente precisa estar atento para não se desviar disso, ou precisa acordar para passar a preservar essas coisas.
A instrução de Paulo aqui é: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, as autoridades, o governo, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. A igreja, ao contrário do que alguns que deturpam o evangelho procuram passar, a igreja não é uma instituição subversiva. Ela não foi colocada aí para derrubar governos. Amém? Não. Como cidadãos, nós temos direito ao voto, nós temos direito a discutir ideias, nós temos direito a criticar coisas erradas que se fazem, nós temos direito a isso. Mas a igreja não é uma instituição política, ela não é uma instituição subversiva, seja colocada aí para combater governos. Nós podemos criticar, podemos fazer aquilo que legalmente está aí para ser mudado, mas a ordem geral é que nós estejamos sujeitos às autoridades da nossa nação, desde que elas não vão contra a palavra de Deus. Tá certo? Por exemplo, se nosso governo de repente chega uma hora e proíbe fazer culto. Bom, nós vamos fazer como os primeiros cristãos fizeram. Vamos fazer culto escondido. Tá certo? Não vamos deixar de cultuar, não vamos deixar de pregar o evangelho, mas nós vamos ter que fazer isso às escondidas. Mas no mais, irmãos, os crentes são chamados a respeitar as pessoas que exercem autoridade. Nós temos que respeitar as regras de convivência social, obediência à lei, que são representados aqui como principados e potestades. Eu fico muito triste quando eu vejo algum cristão, algum crente, e particularmente algum membro da igreja, infringindo leis. Só para ilustrar, eu não posso deixar de comentar isso. Essa semana, para ver como o brasileiro é. Essa semana mesmo eu vi um pastor, eu conheço à distância, mas pelo que eu vejo ele é muito bem querido e instruído, útil na obra, mas eu achei que faltou sabedoria dele, pelo menos nesse quesito. Vejam bem, talvez o que eu vou falar aqui possa parecer natural para você. O que tem de errado nisso? Mas esse pastor, ele faz viagens constantes. Ele fez uma viagem lá e estava chegando para casa, postou um negócio na internet, chegando em casa. Mas ele tirou uma foto do painel do carro, com o velocímetro do carro dele a 160 por hora. Eu só mandei um recadinho, olha o exemplo, pastor. Por quê? Olha, nós temos uma lei, eu não sei a estrada que ele estava, quanto é permitido, mas com certeza não tem nenhuma estrada brasileira, aqui no Brasil não tem nenhuma estrada que permita 160 por hora. Né? Uma coisa é você bobeou, passou um pouquinho do limite e tal, tá. Mas você deliberadamente infringir a lei não é um bom exemplo cristão. Nós não estamos nos sujeitando às autoridades, às potestades. Quando fala aqui de principados e potestades, nós estamos falando não só de pessoas. Vamos lembrar o seguinte, as pessoas, autoridades, policial, governantes, na verdade, eles estão lá, são as pessoas, mas nós temos que respeitar, não por causa das pessoas, mas pela função que eles exercem. Os governos foram colocados por Deus. Tá? Se tem um mau governante e tal, se tem policiais corruptos, isso é outro porém. Mas o que nós temos que ver é
a autoridade que está lá. Não propriamente a pessoa, se você gosta, se você não gosta dela, se você acha que o policial é corrupto, se eles não têm mais o que fazer, além de ficar multando, não sei o quê. Não é nada disso. Existe uma lei para ser observada. Então nós temos que andar dentro da lei. É um erro grosseiro eu infringir a lei e ainda tirar foto para provar que eu infringi, né? Porque com isso eu estimulo outros irmãos a fazer o mesmo. Vocês já pensaram se acontece um acidente com esse irmão, ainda mais sendo um pastor, ele mata alguém, aí vai estar no jornal, né? O pessoal gosta de fazer um sensacionalismo, pastor da igreja batista abusa da velocidade e mata não sei quantos. Que propaganda legal, né? Irmãos, eu estou dando isso como um exemplo, né, uma ilustração, mas por quê? Nós brasileiros somos chegados a infringir regras. Agora de manhã eu estava comentando com o Vitor na volta, aquela avenida nova que inauguraram ali, fizeram tudo bonitinho, rua, né, avenida, a faixa de ciclista, pintadona de vermelho lá, né, bel gosto do Haddad, e a calçada e um gramadinho. Outro dia nós passamos lá, o que nós vimos? Camarada andando de bicicleta na calçada e pedestre andando na faixa vermelha de ciclista. Tem um lugar certo para cada um, mas parece que é o prazer do brasileiro de andar de qualquer jeito. Regras foram feitas para desobedecer. E muitas vezes o camarada se converte e ele não se dá conta de que ele tem que mudar esse conceito. Os crentes são ordenados por Deus a serem sujeitos às leis. Nós devemos ser um povo realmente civilizado. Amém? Existem regras. Se outros não observam, irmãos, problema deles. Nós temos que procurar, o quanto estiver em nós, seguirmos as regras. Andar direitinho, cumprir nossas obrigações, fazermos respeitosamente o nosso papel na sociedade. Que obedeçamos as regras, as leis. No versículo 2, ele fala também que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aqui vai uma outra instrução para a igreja. Então, além de ser um povo obediente às regras, às leis sociais, nós também temos que zelar pela nossa convivência. Isso é dentro e fora da igreja. Não ser contencioso, nem infamar as pessoas. Infamar ou difamar, alguma coisa bem parecida. É você trazer má fama sobre alguém. Isso pode ser em forma de calúnia, né? O que é a calúnia? É você falar mal de alguém, mal que não existe. Então muitas vezes isso acontece como? A gente ouve uma história e repete. Mas fulano fez tal coisa. Fez? Fez. Como é que você sabe? Porque fulano me falou que ele fez. Bom, você sabe se aquele lá falou a verdade? Tem muito disso, né? E algumas pessoas se tornam difamadoras mesmo. A gente precisa tomar muito cuidado de falar. Irmãos, é muito difícil. Vamos racionalizar nossa conversa. É muito difícil a gente conversar sem falar mal de alguém. Já reparou nisso? Muito difícil. Eu diria praticamente impossível. Você não passa um único dia sem falar mal de alguém ou de algumas pessoas. Agora, precisa ver o que nós estamos falando. É verdadeiro ou é uma calúnia? Ainda que seja verdadeiro, toma cuidado para não ser um propagador do mal. A gente tem coisas mais edificantes para falar do que ficar falando só mal de
de alguma pessoa. Eu conheço pessoas que realmente, eu já fui obrigado a dizer assim, alguém me perguntou dela, eu falo, olha, eu me determinei a não falar mais sobre essa pessoa. Sabe aquela pessoa que quando você vai falar, você não tem uma coisa boa para falar dela? Eu vou falar o quê? Aí eu me pergunto, eu só tenho más notícias, eu só vejo coisa ruim. Então eu prefiro nem falar mais dessas pessoas. Porque se eu for falar, eu vou ter que falar mal. Então deixa para lá, vai. Vamos ocupar melhor o nosso tempo. Nós não devemos buscar ser o tipo de pessoa que fala mal dos outros, que só fala mal dos outros. E evitar realmente, fugir à contenda. Tem gente que parece que tem prazer em contender, em discutir. Eu vejo mesmo, irmãos, que em vez de pregar o Evangelho, se põe a discutir Bíblia. Tem o prazer em levar para o lado da discussão, debater. Aquele negócio. Fica parecendo uma disputa, vou mostrar que eu sei mais, ou vou mostrar que eu sou mais fiel do que você. Nós temos que pregar Cristo, nós temos que apresentar Cristo, e evitar a contenda. A contenda não leva a nada proveitoso, não. Avançando um pouquinho aqui entra uma parte doutrinária, irmãos. Quando nós lemos no versículo 3 a 7, o apóstolo Paulo dá uma boa razão, né, a explicação teológica para por que o nosso comportamento deve ser assim. Por que nós devemos ser submissos às leis, às autoridades, e por que não devemos ser infamadores nem contenciosos, mas ser mansos para com os homens. Porque nós temos que lembrar do seguinte, eu vou reler o versículo 3 a 7 aqui, mas presta atenção, ele está explicando isso. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Entendeu? Nós éramos. Está no passado. Não é nós somos, ou nós estamos sendo. Não devemos estar sendo. Nós éramos isso. Insensatos, desobedientes, extraviados. Eu era desobediente, mas agora a palavra de Deus diz que eu tenho que ser obediente. Nós lemos no versículo 1, né? Obedeçam às autoridades. Antes eu era desobediente. Eu era rebelde. Eu era odioso. Irmãos, nós temos que ver que nós convivemos numa sociedade, em vez de ficar infamando as pessoas, bom, se elas são convertidas ou não importa. O que interessa é que eu era daquele jeito, mas alguma coisa aconteceu na minha vida para mudar, para que eu não seja mais assim também. Então não cabe a nós continuarmos sendo desobedientes, ou não cabe a nós ficarmos contendendo, difamando pessoas. Porque se eu vou falar mal do incrédulo, realmente, às vezes a gente não se aguenta, a gente fica indignado com alguma coisa que alguém faz. Mas nós temos que pensar o seguinte, se alguma coisa de que ele fala nos próximos versículos aqui não tivesse acontecido, eu seria igual a eles. Se nós somos mesmo de Cristo agora, irmãos, e nós somos diferentes, nós temos que pensar, se não fosse por Cristo, se não fosse a benignidade de Deus, nós seríamos iguais ou piores que eles. Tá certo? Agora, se você continua sendo desobediente a Deus, se você continua sendo desobediente às leis, se você continua sendo contencioso, está parecendo que não aconteceu nada, não mudou.
Então você fala mal de alguém e você é igual a ele. Porque você é rebelde a Deus, você vai falar mal dele e ele também teria motivos, vários motivos para falar mal de você. A Bíblia diz que o crente, né, o que Paulo está ensinando aqui, é que o crente tem que saber conviver com essa situação. Não é ele acolher o pecado, mas ele tem que saber viver dentro de um mundo onde talvez as leis não sejam muito justas, mas nós temos que saber conviver nesse mundo assim, onde as pessoas talvez sejam grandemente reprováveis pelas atitudes delas, mas nós temos que conviver aqui com isso tudo, só que conviver de um modo que nós sejamos diferentes agora. E o que é que faz que a gente seja diferente? Aí ele fala, aí entra a parte doutrinária, teológica. Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui nós vemos, devemos lembrar, né, que não fosse a graça de Deus, e nós seríamos iguais, ou, como nós dissemos aqui, iguais ou piores que esses outros, que não é pelos nossos esforços que nós somos diferentes, mas que Deus nos fez diferentes pela benignidade dele, pela graça dele. Não é pelas obras de justiça, mas porque nós somos lavados e renovados. A benignidade de Deus nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos a benignidade de Deus. A benignidade de Deus nos alcançou. Como diz aqui no versículo 4. Apareceu de onde? Veio de Deus, né? A benignidade e amor de Deus. Nós fomos lavados. Para que alguém é lavado? É para ser purificado dos pecados. Também? Nós somos lavados, limpos. Agora, ninguém lava uma coisa para pôr na sujeira de volta. A porca lavada volta ao esponjador. Nós temos essa ilustração bíblica. A porca lavada voltou ao esponjador. Você se deu o trabalho de banhar a porca e você soltou e ela foi direto lá para a lama. Não é esse o papel do cristão. Nós somos lavados para permanecer e buscar a purificação. Porque, juntamente com o fato que ele diz aqui, que Deus fez em nós somos lavados pelo novo nascimento, por essa nova vida, né? A regeneração aqui é nascer de novo, essa transformação que Deus opera em nós. E eu quero chamar a atenção aqui a outra expressão que ele usa, que é da renovação do Espírito Santo. Aí nós temos que nos perguntar, nós somos mesmo renovados? Você é um batista renovado? Perguntinha cabeçada. Opa, eu não, eu sou tradicional, fundamentalista. Não, mas não estou perguntando nesse sentido de renovado, porque infelizmente pegou, né, esse movimento da renovação carismática, na verdade é um movimento pentecostal. Mas nós estamos falando da renovação do Espírito Santo, a verdadeira, a bíblica. Como novas criaturas, nós somos renovados, feitos criaturas diferentes. Alguma coisa renovada é alguma coisa que é feita diferente do que era antes. Tá? A palavra renovação quer dizer isso. Nós somos mesmo diferentes do mundo. Nós somos diferentes
do que nós éramos quando nós estávamos no mundo? O crente verdadeiro, ele é regenerado, né? Ele foi regenerado, foi lavado, purificado quando da regeneração, operada pelo Espírito Santo de Deus, e renovado pela presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né? Como Paulo menciona em algumas passagens. E aqui mesmo ele diz que esse Espírito Santo foi abundantemente derramado sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Para justificar, irmãos, o fato de que nós temos que encarar a nossa vida de uma maneira diferente do que nós encarávamos antes. No versículo 7 ainda ele fala, para que sendo justificados pela sua graça, ou seja, tendo sido justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós estamos aqui nesse mundo ainda, mas não do mesmo jeito que o resto do mundo. Nós estamos aqui num estágio em que nós aguardamos a vida eterna. Note bem, se você é um crente em Cristo, você está aqui nesse mundo igual o mundão aí, tá? Fisicamente você está aqui. Mas não pense que você está aqui do mesmo modo que ele. Porque o ímpio, ele está aqui como? Querendo gozar essa vida, ele está olhando só para essa vida, ele está pensando em farrear, passear, ganhar muito dinheiro. O crente está aqui pensando em honrar ao seu Deus e aguardando o dia da redenção. Como é que você está aqui? Como é que você se vê nesse mundo? Você está vivendo na esperança da vida eterna? Ou você está vivendo na esperança das coisas desse mundo? Você está vivendo para esse mundo ou está vivendo para Deus? Você está almejando as coisas desse mundo ou você está almejando acima de tudo as coisas de Deus? Por quê? Isso faz diferença, irmãos. Quando nós temos esse entendimento da nossa condição, então nós vemos que nós temos um outro papel nessa sociedade. Isso muda o nosso comportamento. Quando a gente entende o nosso papel, nós temos um comportamento diferenciado. Por quê? O crente está aqui nesse mundo para ser o que Jesus disse. Nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Então, peraí, eu estou aqui nesse mundo, aparentemente, né, igual todo o resto. Mas não, nós estamos aqui de um modo diferente. Isso muda nosso papel, isso muda o nosso modo de ver a vida, muda a forma de nós convivermos com as pessoas, com as coisas, a forma que nós lidamos com esse mundo. Versículo 8. Fiel é a palavra. Ou seja, a palavra de Deus ela é digna de crédito. Amém? Se ela é fiel, se ela é digna de crédito, então eu posso confiar e obedecer. E devo obedecer. Agora o que a gente vê é algumas pessoas dizendo a palavra é fiel. Mas ele desrespeita. Eu posso dizer que a palavra de Deus é fiel, mas eu nego quando eu saio infamando as pessoas, quando eu saio desrespeitando as leis, eu estou desobedecendo o que a palavra
de Deus diz. Então eu estou negando com as minhas atitudes o que eu estou falando aqui embaixo. Se a palavra é fiel, então é confiável, ela é a palavra de Deus, ela é digna de crédito, né, de credibilidade, e é digna de ser observada, de ser cumprida. Amém? Então, qual é o nosso papel? Vai e cumpre. Vai e pratica. Vai e procura observar. Fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, ou seja, os crentes aqui, procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Procurem aplicar-se, se dedicar, se aplicar, se esforçar por cumprir ela. Se a palavra de Deus é fiel, o que Paulo está dizendo aqui para Tito, é Deus falando conosco, né? Que nós temos que nos ensinar, nos admoestar, nos estimularmos a nos aplicarmos em fazer a vontade de Deus. As boas obras são essas. Cumprir a vontade de Deus. Deus quer que eu seja obediente, que eu seja sujeito às leis. Ah, mas essa não é a minha característica, eu sempre fui meio folgadão, gosto de viver livremente, não me prender a regras. Então você tem que mudar, por amor da palavra. Por amor à palavra, a palavra é fiel. Se Deus diz alguma coisa, se eu sou um crente, se eu creio em Deus, como Paulo diz aqui, eu tenho que partir do princípio que se Deus diz é porque é bom. Eu não tenho que questionar isso. Não só o meu dever, mas o meu prazer deve ser em fazer isso. Em nos aplicarmos às boas obras. Irmãos, nós devemos buscar nos dedicarmos, nos aplicarmos às boas obras. Tem um cristianismo prático. A nossa fé, o fato de nós sabermos que o amor de Deus, né, a benignidade de Deus nos alcançou, que nos regenerou, nos renovou pelo seu Espírito Santo, que Cristo abundantemente derramou sobre nós, tem que fazer diferença prática na nossa vida. Dia após dia. Eu tenho que olhar que nós temos que ser diferentes do mundo, nós temos que ser diferentes do que nós éramos antes, e o ideal é que o crente busque ser diferente do que ele era ontem. Aqui em 2015, eu, Valdir, possa ser diferente, melhor do que o Valdir de 2014. Será que nós temos esses propósitos? Como é que eu posso ser melhor? Ser mais agradável a Deus. Se eu me aplicar mais às boas obras, se eu aplicar mais em agradar ao meu Senhor, não para alcançar a salvação. Salvos nós estamos, se estamos em Cristo. Mas agora o nosso papel aqui é agradar ao Senhor. Então nós temos que ter um cristianismo prático, uma vida cristã em que se pratica a palavra de Deus. O que mais acontece, o que nós temos muito hoje é a hipocrisia. Muito se fala da Bíblia, mas a prática cristã é totalmente outra. Outro dia eu falei, antigamente alguém dizia que era um evangélico, isso servia como crédito para ele até arrumar emprego. Hoje em dia até pesa negativamente, porque tem tantas pessoas que professam uma fé, mas a prática deles é totalmente outra. Uma pessoa que se diz cristã, mas ela não busca uma vida de adoração a Deus, não tem nem prazer de vir para a igreja. Atualmente nós temos, né, e quase sempre nós temos isso.
Olha, é muito triste ver irmãos que, né, que vão para a igreja uma vez por mês. Parece que marca para não... Irmãos que se propõem a fazer o mínimo possível. Não é para o pastor, não é para a igreja, é para Deus. Irmãos que professam uma coisa, às vezes têm profundo conhecimento da Bíblia, mas então, quando a nossa vida nega a prática, né, não existe a prática daquilo que nós professamos, então nós estamos vivendo errados, né, como cristãos. Ele fala aqui no versículo 9, não perca tempo com coisas inúteis. Tem tanta coisa necessária para ser feita, para ser aprendida, para ser realmente estudada e praticada. E a gente vê pessoas gastando tempo com coisas inúteis, teóricas, que não levam a nada e não se põem à prática. A exortação para Tito é: Tito, não perca tempo com questões loucas, sem instrução. Genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso aí não vai levar a nada. Tito, você vai perder tempo. Não fique discutindo com essas pessoas. Não gaste tempo com isso, porque senão nós vamos acabar sendo contenciosos e desperdiçar um tempo precioso para nós termos uma vida de uma maneira que realmente agrade a Deus. Se tem alguém desviado doutrinariamente, ou o homem herege, diz no versículo 10, depois de ele ter sido admoestado algumas vezes e não se emenda, não adianta, não gaste tempo com ele. Não gaste mais tempo com ele. Ele já foi corrigido, já foi admoestado. Não fique perdendo tempo em debates vãos. Tem irmãos que gastam tempo aí, ficam entrando em fóruns de debates e conversam coisas que não levam a nada. Quando você vê isso não leva a nada, deixa para lá. Não adianta ficar discutindo uma coisa que é inútil e vã. Não tem fundamento algum. Se esses querem permanecer numa heresia, bom, ele está pervertido e peca e já está em si mesmo condenado. Se não é uma heresia, é só questão de ponto de vista, então ponto de vista não adianta a gente ficar discutindo. Eu apresento o meu, você apresenta o seu, tá bom. Mas não vamos ficar se engalfinhando, perdendo nosso tempo com debates de coisas que são meros pontos de vista. Por quê? Essas coisas tiram o foco, né? Concluindo, essas coisas tiram o direcionamento do trabalho da igreja, da vida do crente. Nós temos que saber nos comportarmos nesse mundo. Paulo deu instrução aqui, cuidados, olha, os jovens têm suas necessidades, os velhos também, as viúvas, os pastores, a gente tem que saber lidar com eles, tem que saber lidar com os falsos profetas, com o ímpio, com o rico, com o pobre. Então, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus nessas coisas, mas de uma forma que seja realmente eficaz, que a gente seja eficaz na nossa vida espiritual e para os outros também. Quando a igreja se perde, quando os crentes se perdem nessas coisas aqui, eles acabam produzindo coisas negativas ou se tornam estéreis, inúteis, né? Um crente não sendo sujeito às leis, às regras, ele traz pontos negativos, ele traz prejuízo à causa, prejuízo ao seu testemunho. Se ele é um difamador, um contencioso, o relacionamento dele com as pessoas é prejudicado. Isso macula a vida da igreja, isso prejudica o nosso próprio crescimento. Sabe, tem pessoas que não conseguem se adequar a lugar algum. O grau de contenção, né, de ser contencioso,
atinge algumas pessoas de uma maneira que elas não se dão conta. Elas não se adequam a lugar algum, a ambiente algum. Tem gente que não para nem em emprego, né? Porque se tornam contenciosos. Tudo tem que discutir, tudo tem que discordar, tudo tem que mostrar que sabe melhor do que o outro. E isso afasta as pessoas dele. Isso causa prejuízos à vida espiritual dele e causa prejuízo ao ambiente onde ele está. Então, todas essas coisas são instruções importantes, irmãos. Lembra disso. Nós brasileiros, nós somos bem desregrados, particularmente, nós somos indisciplinados. Então, eu acredito que a gente precisa muito de aplicação, determinação em fazer as boas obras, a fazer a vontade de Deus. A gente tem que se disciplinar mais a fazer isso. Semana passada nós conversamos com os varões aí. Nós precisamos ser mais disciplinados até na nossa vida devocional. Estamos buscando uma forma de nos incentivarmos mutuamente a termos uma vida devocional mais regrada, para a nossa edificação, para o nosso bem. Então, eu espero que isso traga seus frutos também. Mas a gente já vê até nessas pequenas coisas o quanto a gente é indisciplinado. E a palavra aqui, aplique-se. Aplique-se em praticar as boas obras. Nós temos que nos aplicar, a praticar. Não continua sendo um crente teórico. Não adianta ser o crente do adesivinho no vidro do carro, o crente do adesivinho na Bíblia. Você não faz nada. O crente que conhece tudo da Bíblia, mas não pratica, comete erros grosseiros. A gente tem que olhar para a nossa vida e se adequar diariamente àquilo que Deus nos ensina. Nós vamos ser constantemente corrigidos. Isso deve levar a gente a uma vida de constante crescimento. Que Deus possa, assim, nos dar sabedoria, irmãos, entendimento, para que nós entendamos nosso papel aqui na Terra, nosso papel na Igreja de Cristo, nosso papel aqui como servos de Deus nesse mundo. E que a gente possa aplicar essas coisinhas simples, mas ter uma vida cristã mais prática cada dia.